Fala aí galera, bora desenhar? Você tá novamente no sketchbook do Gico. Hoje a gente vai fazer esse Conan que tá aqui, ó. Fiz aqui no meu sketchbook e vou compartilhar com vocês aí as técnicas e o material que eu usei comentado no vídeo que começa depois da vinheta. Acompanha comigo. Bom, esse sketchbook aí ele é da Tilibra, ele tem papel 150 gramas liso, sem textura, muito bom para o grafite, ele não agarra muito, então eu prefiro papéis lisos, né? Eu estou usando para esboçar o grafite azul da Faber-Castell, que é bem baratinho, já até falei desse material aí, e para esboçar sempre aquela técnica a mão muito leve, sem se prender no papel e sem grandes preocupações com o formato final. Aí agora a gente começa o desenho em si, né? Que até então o esboço não é desenho, ele é só aquela preparação para o desenho. Para o desenho eu já estou usando uma lapiseira Pentel com grafite 2B. E aí já a pegada do lápis já é diferente, né? A mão já fica mais parada, mais fixada, próximo do papel. E aqui a gente vai delimitar os detalhes que estavam até então só indicados no esboço. Então nessa fase entra sombreamento, detalhes como olho, nariz, boca, dente, final de cabelo, tudo agora na fase aí do grafite 2B. Nessa fase a gente já vai preparando para a arte final que vai começar daqui a pouco. Então as áreas de preto já vão sendo colocadas, né? Todas as áreas de brilho, preto, volumes, tudo é indicado agora na fase do grafite 2B. Muita gente me pergunta como eu sei a posição do músculo, aonde fica determinado músculo, como sombrear o músculo, como, entendeu? Esse tipo de detalhe que a gente acaba internalizando vem com o tempo. Ou seja, quanto mais você treina, mais você internaliza e mais fácil fica para você desenhar. Mas isso não tira a importância de você usar referência. Você tem que estudar o desenho, né? Por exemplo, você tem que ter referências de musculatura, de anatomia para você copiar e treinar em cima disso, e só depois de muito treino que você consegue internalizar, já lembrar como é o formato de um músculo, como é o formato de uma mão, no caso aí que eu estou fazendo desenhando a mão, como que os dedos se comportam ao segurar um objeto. Isso tudo demanda prática e treino, então não é uma coisa pode parecer fácil para quem está olhando o desenho. O cara desenha fácil, é tipo um dom, é tipo uma mágica, mas isso demandou muito tempo de estudo até que eu conseguisse internalizar. Então a dica que eu deixo para vocês que estão começando no estudo ou estavam parados e retomaram, estudar bastante a anatomia, se for o caso de vocês que têm vontade de desenhar personagem, né? Bastante de anatomia, estudar bastante, treinar pelo menos no mínimo 1 hora por dia. Aqui começa a arte final. Eu estou usando para finalizar uma caneta Nankin Unipin 0.3 para fazer as partes mais detalhadas, tipo ponta de cabelo, olho. O olho até mudo até a espessura às vezes para uma caneta até mais fina, dependendo do tamanho do desenho. Você pode usar 0.5 a 1.0 para fazer detalhes menores, depende muito do tamanho do desenho. Para esse desenho eu não queria deixar um acabamento muito refinado, eu queria deixar alguma coisa mais bruta, então eu vou variar a espessura do pincel dependendo da área do desenho onde estou. Agora já estou usando aí a 0.5 para fazer detalhes menorzinhos, 0.05 aliás, é bem fininha. Então detalhes tipo pupila, dobra da pele do rosto, achuras do rosto, corte, suor, coisas assim. Eu já vou usar a 0.05, o fio do colar dele, tudo isso eu estou usando uma caneta mais fina, para dar esse efeito mais refinado. Já volto para 0.3, agora eu pego o pincel com nanquim líquido, porque eu quero dar também essa sensação de um pouco
de aspereza que o nanquim aplicado direto com o pincel tem. Então um pincel fino, não precisa ser nada muito rebuscado, e com o nanquim líquido de boa qualidade. Observa aí então como eu estou usando o nanquim com o pincel, já para poder fazer essa forma mais fluida, né? Deixar uma área de brilho no cabelo, e isso já estava determinado naquela fase anterior do lápis. Então, por exemplo, áreas de preto maiores também eu vou fazer com pincel, tudo isso aí aproveitando essa qualidade de espalhar mais a tinta. Aqui eu já volto para a caneta para poder refinar os traços que ficaram um pouco sem definição. Então as achuras do músculo, tendões, veias, para refinar também a musculatura. Já estou usando a 03 de novo. Um detalhe de bastidores, eu sempre desenho ouvindo música. Nesse caso eu estava ouvindo a trilha sonora do Basil Poledouris, que é a trilha sonora do filme do Conan. Ajuda muito para você entrar no clima do desenho. Uma coisa que eu aprendi num dos meus livros aqui de desenho: quando for fazer arte final de partes inorgânicas, use régua, conforme eu fiz aí. Você vê, o sangue eu estou usando pincel, mas para a espada eu usei régua. Esses detalhes finais aí de fundo, eu sempre coloco um fundo no desenho. Eu gosto de botar um fundo para poder destacar um pouco o desenho principal, né? Dar tipo uma moldura para ele. Isso aí é a guarda de nanquim. Então um pouquinho de nanquim com muita água, espalhado com um pincel macio grande, e depois um pincel fino para dar os detalhes aí da fuligem subindo. E é isso, galera. Aí eu estou usando também um pouquinho de aguada para sombrear, botar mais sombra no Conan, né? Deixar ele mais texturizado em algumas partes, até pegar uma luz que está vindo de trás ali da fogueira, que a gente não está vendo. Acabamento. E é esse aí, o Conan, o Bárbaro de hoje. Espero que tenham gostado e bora treinar. Bora desenhar. Todo dia, 1 hora, pelo menos 1 horinha por dia, para você ficar bom. E repete o desenho. Valeu?